Opa pessoal, aqui é o JV da Covil do Mago e hoje a gente vai falar um pouco sobre o formato 3616, que é a forma mais barata de se começar no Sorcery, mesmo que você não tenha um pré-com. Vamos cortar então para nossa mesa aqui e bora lá pro vídeo. Bom, antes da gente começar falando de por que esse é o formato mais barato para se começar no Sorcery e por que ele seria um bom ponto de partida inicial, a gente tem que falar um pouco primeiro sobre o que é o formato 3616 e a relação dele com os pré-cons. Não existe ainda uma comunidade grande do Sorcery em relação a vamos fazer torneios apenas com pré-cons, mas os pré-cons eles são uma parte muito importante do jogo, né? Eles estão aí desde alpha. Infelizmente eu não tenho nenhum pré-con de alpha para mostrar, mas aqui a gente tem os pré-cons de beta de Spark Mage e Geomante e o pré-con de Savior, que é de Gothic. Aqui a gente tem o 3616 que eu montei, que é animista. Inclusive a pessoa que ficou em segundo lugar no nosso torneio de Story Kit jogou com esse deck e acabou ganhando. Ficando em segundo, né, no caso. Mas bom, vamos lá. O 3616 ele foi criado baseando-se nos pré-cons. Por que baseando-se nos pré-cons? Porque quando você compra um pré-conzinho desses aqui, que vem nas caixinhas de Gothic, de beta e por aí vai, você recebe um deck com 36 cartas de magia, ou spellbook, né? E 16 cartas de terreno. Então acontece que você acaba jogando numa proporção de 36 spellbooks para 16 terrenos. E, bom, oficialmente a gente tem um formato apenas no Sorcery, além do selado, que é o construído. O construído atualmente, no dia da gravação desse vídeo, junto com o lançamento de GOT no passado, ele mudou de 40-20 para 50-30 e depois posteriormente para 60-30. Hoje em dia ele continua sendo 60-30, né, porque não lançou nenhuma nova edição, eles não anunciaram nenhuma alteração, mas também tem a Collection, né, são 10 cartinhas que você pode usar. Nesse caso aqui, no pré-con do Saver, ele vem com 3 cartas para a Collection. Posteriormente eu vou fazer um vídeo fazendo upgrade de cada pré-con e também de como você fazer um upgrade do seu deck 3616 para um deck construído. Mas o foco aqui agora é a gente falar sobre o que essa necessidade de querer jogar com os pré-cons ou de querer jogar, mas não possuir tantas cartas, acabou gerando, que foi o formato 3616. Por ser um formato mais simples e que segue a padronização dos pré-cons, você pode simplesmente pegar um pré-con, alterar ele e continuar jogando. Você também pode usar mais do que 36 cartas. Por exemplo, no meu deck de animista, eu uso 37 cartas. Eu coloquei uma cópia a mais de caveira, Flaming Skull, porque eu achei que valia a pena. Mas isso não vem ao caso. O que importa é o seguinte. O formato ele acaba sendo muito barato. Você pode simplesmente comprar várias ordinárias, várias excepcionais. Você pode comprar elites e pode comprar únicas. Mas você normalmente vai comprar elas mais baratinhas. Uma coisa interessante é que ele é um formato com muito mais consistência. Como você tem apenas 36 cartas mínimas no Spellbook e 16 cartas mínimas no Atlas, você acaba quase sempre comprando as cartas que você precisa. Isso facilita muito para avatares tipo o Templário ou o Dragon Lord. Inclusive, o formato 3616 é um formato perfeito para você que quer começar a jogar tribal. Como assim tribal? Eu quero jogar, por exemplo, com um deck que só tenha mortais. 3616 é o formato para você. Quero jogar com um deck que seja temático de dragões. Infelizmente, não tem como a gente fazer um deck só de dragões, atualmente. Mas 3616 é o formato para você. Quero jogar com deck de cavaleiros. Dá para jogar no 60-30? Dá. Mas no deck de 3616 fica muito mais fácil de jogar. A parte de ele diminuir um pouco a aleatoriedade e ser mais consistente pode ser um problema para algumas pessoas que preferem jogos mais aleatórios. Mas daí você vai migrando aos poucos para o próximo nível de patamar, que seria o construído. Mas eu não tenho acesso aos pré-cons, como que eu vou conseguir cartas para começar a jogar? É simples. Pode aparecer no princípio que seja mais caro, mas você consegue jogar muito facilmente comprando cartas de bulk, comprando kits com excepcionais, kits com comuns e jogando. Você também pode, é claro, se você tiver um pré-con, simplesmente pegar ele e colocar cartas que você deseja.
Eu recomendo também que caso você queira montar um deck 3616, você pesquise bem antes, porque apesar da gente ter a Liga Sorcery hoje no Brasil, e apesar de eu ter uma loja online e fazer parte dela, os preços na Liga Sorcery não são dos melhores. Então, se você quiser começar a jogar, tem algumas lojas que vale a pena você dar uma olhada, como a Dragon Lord, que está associada à Liga Sorcery. A gente tem também o Baú da Liliana e a gente tem também a Pudgy Pit. Essas são as 3 melhores lojas no quesito symbols, que eu diria, aqui do Brasil. Tem o MTG também, mas eu não cheguei a nunca comprar lá e tem amigos meus que falaram que o preço deles não é tão bom, então não cheguei a fazer essa compra ainda. Ah, você vai gastar muito com isso? Creio que sim. Tipo, num valor de TCG você não vai gastar tanto, mas ainda assim é uma grana. Normalmente, para você montar um deck 3616, considerando frete, você vai gastar uns 70, 75 reais se você não colocar tantas únicas e tantas elites. Se você tiver aberto o booster ou tiver um pré-com, vai facilitar muito a sua vida. Outra coisa que facilita muito a sua vida é se você não montar deck monocolorido, ou monoelemento. Aqui, por exemplo, esse deck é de fogo e ar. Então, como são decks de fogo e ar, é muito mais fácil você colocar bastante coisa e você não fica tão dependente de terrenos. Você pode comprar 2 sets de cada terreno e tá tudo certo. Uma coisa interessante, quer dizer, um set de cada terreno tá tudo certo. Uma coisa interessante é que se você tiver acesso a terrenos genéricos, eles funcionam muito bem aqui. Por exemplo, a Leyline Range ela não é um terreno tão bom no formato construído, porque ela depende muito de aleatoriedade. Aqui, como o formato é mais consistente, é mais fácil de você jogar com ela. Ela é um terreno incolor. Ela possui Gênesis, compra uma carta compra uma magia para cada outra Leyline Range adjacente a ela. Então você pode acabar comprando até 4. Enfim, é só uma dica rápida. Eu sei que o Sorcerer não é um dos jogos mais baratos para se começar atualmente. No futuro eu pretendo fazer mais vídeos ensinando você a montar o seu deck 3616. Mas o básico que você precisa saber, recapitulando, você continua seguindo a mesma quantidade de cartas de cada raridade. Você pode comprar mais singles e facilitar a sua vida ao montar o seu deck. Você pode também pegar um pré-com e simplesmente jogar com ele. A gente sabe que o Lavamante e o Frostmage está saindo em breve aí. Mas quando eles saírem eu pretendo fazer um vídeo transformando eles em 3616 e também vice-versa. Você também tem uma vantagem que quando você começa a montar seu deck 3616, você vai pegando suas cartas aos poucos e vai colocando elas juntas até formar esse deck 3616. Depois, facilmente, você consegue passar para o formato 40-20 e depois para o construído. 40-20 é um formato um pouco menos conhecido, mas ele já chegou a ser o construído antigamente. Então, caso você tenha interesse em saber mais sobre esses formatos, ou tem alguma dúvida, sinta-se à vontade para colocar nos comentários. Considere seguir o canal aí seguir a loja no Instagram e também seguir e se inscrever aí no canal, que a gente vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Falou, tchau, fui.